ver, ouvir nesta noite do que a fé é capaz. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor, né? Eu de Júnior coloquei na versão corrigida, viu? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que não se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Que Deus se digne a nos abençoar com o que lemos na sua santa e bendita palavra nesta noite. Feche os olhos, você que está aqui no santuário, você que está aí na área coberta e você que está na sua residência. Eu já disse aqui, torno a repetir, nenhum pregador tem condição de falar o seu coração, para os seus ouvidos. Assim, digamos, auxiliado pelo sistema de som. Daí para frente, meu irmão, é uma obra exclusiva da graça de Deus. Então, é oportuno que nós oremos para que Deus fale ao nosso coração quando nós estivermos participando do culto. Aí Deus fala através de um cântico, de uma oração, especialmente da leitura e exposição da palavra do Senhor. Então você poderia dizer, como disse Samuel, depois de 3 investidas de Deus, né, para falar com ele. Diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Diga comigo, vamos. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos dos teus filhos, de estarmos juntos nesta noite em tua casa, tributando ao Senhor a honra e a glória que lhes são devidas. Queremos te agradecer por esse privilégio. Pedimos, ó Deus, que tu nesta noite, por graça e por misericórdia, aceite o nosso culto. E em contrapartida, Senhor, por graça e misericórdia, ministra nossas almas que tanto carecem de ti. Nos abençoe nesta noite, na exposição de tua palavra. Abençoe os teus filhos que estão nos ouvindo nesta reunião, aqueles que estão em suas residências e aqueles que irão ainda um dia, ó Deus, abrir o vídeo no YouTube, no Facebook para ouvir este culto, para vê-lo e para ouvir a tua santa e bendita palavra. Seja misericordioso para conosco, abençoe a nossa igreja, que esta obra cresça e prospere de uma forma sadia para a glória de Deus. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a carta aos Hebreus foi escrita para animar ou também exortar aqueles irmãos que vieram do judaísmo, que quer dizer, judeus convertidos a Cristo, que já fazia parte da igreja antiga, a igreja naquela época do início do cristianismo, no primeiro século, e que estavam assim tendenciosos a voltar ao judaísmo. Não é? Eles passaram a vida deles no judaísmo, o evangelho foi anunciado, eles foram alcançados, foram convertidos, começaram a caminhar na fé. No entanto, lá pelas tantas, nós sabemos, provavelmente por causa de uma perseguição que estava se prenunciando, eles estavam assim tentados a abandonar a fé cristã para voltar ao judaísmo. Aí agora o escritor aos Hebreus, que é uma carta excelente, nós já estudamos aqui na Escola Bíblica Dominical, que vale a pena você ler, você olhar direitinho, porque a preocupação do autor, inspirado por Deus, era dizer para ele: olha, queridos, não precisa você voltar para o judaísmo. Por quê? Porque Cristo é maior do que os profetas,
do que os anjos, do que os patriarcas, do que dos grandes líderes de Israel. A obra de Cristo é excepcionalmente maior do que a lei que foi dada a Israel. E assim ele começa a argumentar. O sacrifício de Cristo, disse o escritor dos Hebreus, era superior àquele sacrifício que os sacerdotes israelitas faziam todos os dias no santuário lá em Jerusalém, ou quando vinha lá no deserto, no santuário móvel. Muito bem. Quando termina toda essa argumentação teológica, né, argumentando, mostrando, tentando sensibilizar pelo Espírito aqueles amados irmãos em Cristo, agora ele apresenta, para justificar o seu argumento teológico, uma galeria de heróis da fé, desde a antiguidade, desde o primeiro, né, que resolveu acreditar em Deus, né, aliás, em Cristo, que estava sendo pré-figurado, porque, queridos, a salvação sempre foi, em todas as épocas, em todas as dispensações, pela graça, em Jesus, mediante a fé em Jesus Cristo. Essa é a grande revelação da palavra do Senhor. Então, queridos, agora, aí, nesta galeria, você vai encontrar coisas maravilhosas, homens e mulheres de Deus que resolveram acreditar nesta grande verdade e foram justificados pela fé, abençoados por Deus, e lhes foi garantida a vida eterna através de Jesus Cristo. Eu queria me deter somente no capítulo 11, nesses 6 primeiros versículos, para conversar um pouquinho com os irmãos acerca de umas verdades maravilhosas que você vai encontrar nesse texto. Muito bem. Mas antes de avançar, eu queria lhe dizer a questão da fé. Nós temos a fé comum, não é? Essa crença geral que todo mundo tem. A fé salvadora, que é um dom de Deus para o pecador. Tem a fé, dom do Espírito para a realização de milagres. E tem a fé para viver a vida cristã. Já que o texto sagrado diz que o justo pela sua fé viverá. Esta fé para se viver a vida cristã, ela pode oscilar. Por quê? Porque o Salvador disse de uma mulher grande é a tua fé. E disse de um apóstolo, homem de pouca fé, porque duvidaste. Então essa fé para a vivência da vida cristã, ela pode oscilar. E depende de nossa vida devocional. Se você for um crente que lê a palavra, investe na oração, está sempre com a igreja, está buscando, orando, então essa fé tende a crescer. Por quê? Porque vem pelo ouvir da palavra de Deus, diz a Bíblia Sagrada. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o texto que nós lemos aqui. E queria também, irmãos, informar, isso aqui é muito precioso, que o objeto da fé é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois é, o Conselho da Santíssima Trindade definiu que o Filho fosse da fé salvadora e desta fé que nos faz viver a vida cristã autêntica para a glória de Deus. Diga amém. Muito bem, nunca esqueça disso. Nunca esqueça, porque às vezes, irmãos, nós somos tendenciosos a deslocar o objeto de nossa fé, não é? Só, por exemplo, os irmãos, muitos deles estão se saudando uns aos outros, em nome do Eterno, que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde e assim por diante. Ora, essa expressão o Eterno é a expressão mais judaica do que cristã. Eu vejo nisso como uma obra do diabo, né, para tirar da boca dos ministros do Senhor o precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele nome que está acima de todo outro nome, diante de quem se dobrará todo o joelho nos céus e na terra, bendito seja o nome do Senhor. E proclamarão: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é preciso que a gente entenda isso. O fato de você dizer eu creio em Deus não é suficiente para você ser salvo, irmão. Pastor, não diga isso. Digo. Porque foi o Conselho da Santíssima Trindade que definiu que o Filho fosse o Redentor e que a fé fosse o instrumento usado, que aplicado nele, atrai para a sua vida as grandes bênçãos que Deus tem reservado em sua palavra, bendito seja o nome de Jesus. Amém? Então a fé, esta fé, que justifica o homem,
que o reconcilia com Deus, que eleva a posição graciosa de filho de Deus, é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, quando o carcereiro de Filipos fez aquela pergunta a Paulo e Silas: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Qual foi a resposta de Deus para eles? Diga mesmo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então nunca esqueça disso, a fé que vai levar você para o céu, seja aquele pinguinho ou uma grande fé, não importa, é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Aí você diz: mas pastor, aí quando o Tiago, se não me falha a memória, ele disse que até os demônios creem em Deus e estremecem. Então o fato de você ter assim uma crença que Deus poderia ser, né, Alá, ou qualquer outro Deus, aí do monoteísmo, das religiões monoteístas. Então a gente precisa entender, quem decidiu isso foi o conselho da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram que o Filho fosse o Redentor. O Pai planeja, o Filho executa, o Espírito aplica. Nunca esqueça disso, que vai levar você para o céu é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, olhando o texto agora. Olha, irmãos, a fé em Cristo, no caso deles, desses antigos aqui, era a fé no Cristo que haveria de vir. Olhe, Abraão foi justificado com que palavra, com que mensagem? Foi através do proto-evangelho. Na tua descendência será bendita todas as famílias da terra. Aí o texto diz o seguinte: e creu Abraão nesta palavra e foi justificado, declarado justo, salvo, transformado, bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, irmão, então a fé é um substantivo abstrato, você não pode ver nem você pode pegar, mas está escrito: é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Agora vamos lá, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então a primeira coisa que a fé provoca, irmãos, a primeira coisa que a fé proporciona, né, é justamente essa capacidade de transformar o indivíduo numa nova criatura. Porque o texto diz aqui: por ela os antigos deram testemunho, em outras palavras. Um testemunho de vidas transformadas, de vidas regeneradas, de vidas que foram alcançadas pela graça de Deus. Eles deram testemunho desta verdade. Irmãos, a gente precisa entender o que a palavra de Deus nos revela. O pecado deformou o homem. Por um homem entrou o pecado no mundo, disse Paulo, e pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Quando é que todos pecaram? Em Adão. Adão pecou, nós pecamos. Adão caiu, nós caímos. Adão morreu, nós morremos também espiritualmente. De maneira que quando a criança nasce, né, aquele bebezinho lindo, maravilhoso, né, quando nasce ela é uma pecadora. É uma criança pecadora, perdida. Por quê? Porque a culpa do pecado de Adão foi imputada à descendência de Adão. Esse é o drama da humanidade, queridos. Quando se nasce, aí daqui a pouco o pecado vai sendo manifestado na vida da pessoa. A estutícia, disse Salomão, está ligada ao coração da criança. A imaginação do coração do homem, diz a Bíblia, é má desde a sua meninice. Então a gente precisa entender que estes homens e mulheres que deram testemunhos desta fé que operou esta maravilha na vida deles, eles foram transformados. Porque o Evangelho, queridos, mesmo sendo proto-evangelho, aquele Evangelho que foi anunciado previamente, porque a primeira mensagem do Evangelho saiu da boca do próprio Deus. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E Adão creu naquela palavra. E aquela palavra, para ser materializada, Deus matou animais, o sangue foi derramado, foi tirado a pele, e feito vestimenta para o casal, para cobrir a nudez deles, irmãos. A prova disso é que quando os 2 filhos mais na frente foram apresentar uma oferenda ao Senhor, Caim e Abel,
eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Abel ofereceu um sacrifício sintonizado com o programa Redentor, agradou a Deus, tanto a disposição do seu coração, como também o tipo de oferta que ele ofereceu. Oferta cruenta, sangue foi derramado, sangue que falava da expiação do pecado, pelo Cordeiro de Deus que iria se manifestar no futuro. Então, queridos, ainda hoje esta verdade é bem latente na vida dos crentes em Jesus Cristo. Eles foram transformados, novas criaturas. Se você diz que professa fé em Jesus Cristo e você não sentiu de Deus essa transformação na sua vida, precisa revisar a sua fé. Porque a palavra de Deus é bem clara, né? O pecado mata, mas Jesus vivifica, louvado seja o nome do Senhor. Amém? O pecado mata, mas Cristo ressuscita ou vivifica, né? E há uma obra de transformação. A nossa natureza é revolucionada, queridos. A palavra de Deus é bem clara: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando tem um crente que professa a fé em Jesus Cristo, mas vive do mesmo jeito antes de se converter, não houve transformação, não é salvo, não experimentou ainda a graça de Deus. Infelizmente, a gente tem que dizer isso, porque é uma realidade da palavra do Senhor. Deixa eu ler um texto aqui em Tito, que é bem importante para justificar o que eu estou falando nesta noite. Olha, diz assim a palavra do Senhor, né? Paulo, escrevendo a Tito, ele disse o seguinte, coisa linda, maravilhosa, que eu gosto muito dessa palavra aqui. Olha, ele diz assim: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Mas, olha aqui essa conjunção adversativa, né? Mas, quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Pronto. Aqui está esta obra que só o Espírito de Deus opera na vida da pessoa, no ato da conversão da mesma. Então, um crente, em tese, é uma pessoa diferente. Não diferente fisicamente, nem a sua fisionomia não, querido, mas há uma mudança no coração, nas atitudes, nos sentimentos, nos desejos. Esta é a bênção do Evangelho que é proporcionada a todo aquele que crê em Jesus Cristo, de coração. Vamos olhar um caso. Zaqueu. Zaqueu, quem era um publicano, gostava muito de dinheiro, tinha uma profissão para os judeus meia duvidosa, porque estava a serviço do Império Romano e ganhava muito dinheiro. Ele era encarregado de cobrar os tributos para Roma dos judeus. Imagina um judeu fazer isso? Era chamado de publicano, era a pessoa desprezada pelos judeus, né? E um dia, Zaqueu teve o privilégio de se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Estão lembrados? Ele era baixinho assim, como eu, né? O Valdemar, né? Baixinho, não, a multidão muito grande, ele não conseguia ver Jesus. Ele sobe numa árvore e ali ele fica olhando, embevecido para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí que surpresa para ele, o Salvador olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. Ele desce voando daquele, não sei nem como ele não caiu, não se arrebentou. Desceu com tanta alegria, com tanta rapidez, recebeu Jesus com muito gosto em sua casa, e num determinado momento aquele momento ali na casa de Zaqueu, ele levantou e disse: Senhor, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou restituir como manda a lei 4 vezes. Aí o Salvador disse: hoje vi salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Quer dizer, creu como Abraão creu. Os crentes em Cristo são filhos de Abraão. Então veja bem. Então, irmãos, a primeira coisa que esta fé provoca, gera,
é uma mudança de vida, por isso que o texto diz: os antigos, através da fé, alcançaram bom testemunho. A segunda coisa, né? A segunda coisa, a fé em Cristo abre os nossos olhos espirituais para reverenciarmos a Deus como Criador, sábio, todo-poderoso. Aí diz o texto: pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Querido, nós estamos diante, ou melhor, nós fomos inseridos num mundo que tem uma beleza extraordinária. A criação do Senhor. Tudo que Deus fez, diz a Bíblia, foi bem feito. Ele mesmo constatou que era bom. Então, as obras que Deus realizou no reino animal, vegetal, mineral, tudo está aí para ser contemplado. É por isso que nesse texto que nós lemos, que eu pedi ao pastor Samuel, não estava nem pensando na pregação, mas aí foi uma orientação de Deus, sem dúvida. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, querido, nós agora entendemos pela palavra do Senhor, pela fé, que este mundo não surgiu por acaso, não é fruto de um Big Bang, uma grande explosão, que as matérias foram voando aí pelo espaço e foram se arrumando, daqui a pouco foi se juntando, daqui a pouco surgiu a Terra com o oxigênio que a envolve, daqui a pouco surge o homem, aí surgem os animais. Não, querido, isso aqui é obra das mãos de Deus, louvado seja o nome do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós nos curvamos diante do poderio de Deus, em ter criado tudo do nada. Chamou a existência pela palavra do seu poder. É por isso que o Salmo de 29 diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Lá em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, você vai encontrar um texto que eu acho maravilhoso. Como é toda a palavra do Senhor? Vou ler para você aqui. Olha que coisa linda, irmão. Olha, digno é o Senhor. É um cântico. Olha, aqui está havendo uma celebração feita pela igreja glorificada, representada pelos 24 anciãos. Prostaram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, lançando as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e pela tua vontade são e foram criadas. Amém? Dentro de tudo que Deus criou, presbítero Léo, eu e você, nós somos a parte mais excelente, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não é resultado de uma mutação ou de uma progressão de um símio, macaco, como anunciava a teoria de Darwin, e sim fruto de uma ação pensada, planejada, executada pelo próprio Deus verdadeiro, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus criou o homem do pó da terra e naquele boneco, podemos assim dizer, fôlego de vida é colocado em suas narinas. O homem tornou-se alma vivente para viver aqui neste mundo, para a glória de Deus. Imagine você e eu, nós que somos crentes em Jesus Cristo. Além de sermos criaturas de Deus, somos também
filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Se concebe, irmão, me permita dizer, um crente que não está assim engajado, como eu preguei domingo, em relação à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, não se entende. Você que professa a fé em Cristo, mas vive assim, olhando as coisas, não se envolva, que você está aqui neste mundo para viver unicamente para a glória de Deus. Tudo é por Ele, dele, por Ele e para Ele. É por isso que Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, o grande e glorioso Criador, louvado seja o nome do Senhor. Diga amém, irmãos. E esta fé nos abre os olhos para nos conformarmos com esta verdade revelada na palavra de Deus. É por isso que o autor dos Hebreus diz aqui, pela fé entendemos. Olha como a fé não é cega. A fé leva uma compreensão através da palavra, deste poderio do Senhor, desta sabedoria imensa. Olha que coisa linda, irmãos. Ana, minha filha é parada, ela trouxe um coelhinho para mostrar às criancinhas, né, nessa... Ai, meu Deus do céu, e o coelhinho está lá. Tem que criar um coelhinho em casa. Pense, coisa linda, irmão. E o bichinho criou tanta confiança que fosse para matá-lo, para comer, é a coisa mais fácil do mundo. Nem corre mais de mim, corre para meus pés. Eu dou uma batatazinha a ele, batata doce, gosta que só, uma folhinha de alface, de couve. Pense, está lá, parece um príncipe dentro de casa, mas no cantinho dele lá, né? Coisa linda, e aí tem 2 periquitos lá, eu digo, Jesus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E assim está a terra cheia da bondade de Deus. Então, irmãos, pela fé entendemos que tudo isso Deus criou do nada, meramente, Léo, com a palavra do seu poder, faça, apareça, e as coisas foram acontecendo de acordo com a sapiência e o poderio do Senhor nosso Deus. Grande é o nosso Deus, irmão. Você tem um Deus maravilhoso, diga amém. Terceira coisa, a fé em Cristo, irmão, nos ensina como adorar a Deus de uma forma que Ele seja agradável. Olha o que o texto sagrado diz aqui. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Vamos analisar aqui o caso. Veja bem, certamente o casal Adão e Eva, né, ensinaram os seus filhos da existência de Deus, que os criou, que eles tinham pecado, tinham transgredido, mas Deus tinha sido misericordioso, tinha restaurado a vida deles, expulsou do Éden, mas não deixou de os abençoar, né? E aquilo ali gerou no coração dos filhos de Adão e de Eva, Abel e Caim e Abel, o desejo de cultuar a Deus. Ninguém pense que Caim não teve o desejo também de cultuar a Deus. Teve sim, ambos fizeram um altar, 2 altares, um para cada um, e ambos trouxeram uma oferenda ao Senhor. Mas aí surgiu o problema. O texto diz que Caim pegou dos frutos da terra e chegou e colocou certamente, erigiu o altar, colocou num cesto, talvez, e tem ali oferecido ao Senhor, feito uma oração, talvez, de invocação, para oferecer a Deus. Abel pegou um animal do seu rebanhozinho lá, matou o animal, sangue foi derramado, tirou a pele, esquartejou, levantou o altar, botou ali, tocou fogo e ofereceu um holocausto ao Senhor. Aí o texto sagrado diz o seguinte, reportando ao texto de Gênesis, diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, e não se agradou de Caim e de sua oferta. Por quê? Tem alguma coisa aí relacionada à adoração a Deus. Adoração a Deus, irmão, não é como eu quero, nem como você quer, não. Não é como eu imagino, nem como você imagina também. Adoração a Deus tem que ser conforme está prescrita na palavra de Deus.
Não pense que são todos os cultos que agradam ao Senhor. Às vezes os nossos, que eu soube até, não sei quem falou aí, que tem uma igreja aqui no Vale, tudo de preto, tudo preto, escuridão mal do mundo. Novidades no meio da adoração. Novidades. E às vezes as pessoas acham que a gente tem que se aproximar de Deus de qualquer jeito. Aí foi o erro de Caim. Primeiro, o coração dele não está sintonizado com o programa Redentor. Ele não acreditava que um cordeiro seria imolado no futuro para redimir a humanidade. E aqui essa fé nesse cordeiro iria salvá-lo também. Ele oferece de qualquer jeito, sem consultar a Deus, sem nem ouvir seus pais. Porque lá no Éden aconteceu o sacrifício, irmão. Deus matou animais, sangue foi derramado. Um animal foi morto. Tudo aquilo apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que acontece? Então chega Caim e oferece diante de Deus, era um insulto a Deus. E ainda ficou com raiva do irmão e o assassinou o irmão. Agora veja, irmãos, o que a palavra de Deus diz em relação ao sacrifício de Abel. Estou lendo Gênesis 4:4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Então a questão não é somente a intenção do coração, é também a qualidade daquele que nós ofertamos ao Senhor. Olhe, para Deus ser adorado, não precisa ter nenhuma estátua aqui não, para ser reverenciado, irmão. Adoração a Deus é em espírito e em verdade. Amém? Qualquer lugar que você pode adorar o Senhor. Principalmente quando nós nos reunirmos para essa finalidade, cultuar a Deus. O culto protestante, o que é que nós temos no culto protestante, irmãos? Tem a leitura da palavra, a exposição da palavra, tem louvores ao Senhor, tem as orações dos santos e tem também o ofertório para manter o trabalho do Senhor. Esse é o culto protestante. E Deus se agrada disso quando é feito com sinceridade de coração. Deus reclamou muito de Israel quando eles vinham adorar a Deus, no entanto, o coração estava longe do Senhor. Havia iniquidade. Ele disse: não tolero mais, disse Deus lá através do profeta de Isaías para o reino de Judá. Não tolero mais os sacrifícios misturados com a iniquidade, com o pecado. Cuidado com o pecado, irmão. O pecado entristece o Espírito de Deus, afasta Deus de nós, queridos. O pecado é opróbrio dos povos, diz a palavra do Senhor. Nós somos adoradores do Senhor, não é só aqui, quando nós nos reunimos para cantar e exaltar o Senhor. O culto não é somente um momento de cântico, não, querido. O culto é um conjunto de coisas que acontecem no momento que nós nos reunimos para celebrar o Senhor. Desde a abertura do culto com oração até a bênção apostólica, esse é o culto que nós tributamos ao Senhor nosso Deus. Salomão já dizia para os seus contemporâneos, né? Guarda o teu pé na casa do Senhor. Inclina-te mais ao ouvido que oferecer sacrifício de tolo. Queridos, o nosso Deus é um fogo consumidor, diz a Bíblia. Jacó teve uma experiência com Deus lá em Betel. Quando ele viu aquela escada ligando a terra ao céu, anjo de Deus subindo e descendo, depois ele diz o seguinte: Deus estava neste lugar e eu não sabia. Esta é a casa de Deus, é a porta dos céus, bendito seja o nome do Senhor. Abel fez a coisa certa. Ao oferecer aquele sacrifício cruento ao Senhor, ele estava sintonizado com o programa Redentor, que especificava que um cordeiro seria morto para tirar os pecados do homem. O Batista, quando viu o Salvador, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Considere isso. Muito bem, vamos lá para a quarta coisa. A fé em Cristo, irmãos, traslada o homem para o céu. Olha que coisa maravilhosa que o texto sagrado diz aqui, falando sobre o sétimo depois de Adão, Enoque. Olha o que o texto sagrado diz aqui. Pela fé,
Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Amém? Aliás, foram 2 homens, né, que não experimentaram a morte. Por enquanto. Por que por enquanto? Porque a última geração da igreja será trasladada sem ver a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Enoque e Elias. Enoque, o texto diz que Enoque andou com Deus. Veja que experiência deste homem maravilhosa. Diz que Enoque andava com Deus. Andou 300 anos com Deus. Coisa linda. E o texto diz, depois ninguém viu mais Enoque. Aí diz a revelação divina que Deus o tomara para si. Quer dizer, agradou tanto a Deus no seu viver, que Deus resolveu privá-lo da morte, que é, quer queira, quer não, é a consequência do pecado. Né? É a consequência do pecado. Está aqui a palavra do Senhor. Deixa eu ler aqui para vocês, só um minutinho, viu? Olha. Estou lendo Gênesis 5, versículo de número 21 em diante. Viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém, o homem que mais viveu aqui neste mundo, Matusalém, né? E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, diz o texto aqui, não foi visto mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Isto pela fé. Querido, você que crê em Jesus Cristo, você que depositou a sua fé em Jesus Cristo, você já está garantida a sua trasladação para o céu. Mas pastor, e se eu morrer antes do arrebatamento? O senhor vai ficar guardadinho ali, dormindo no Senhor. Amém? Seu espírito estará na presença de Deus, gozando, sendo confortado, consolado. Mas vai chegar um grande dia, previsto na palavra do Senhor, que se eu ouvisse a voz do arcanjo e o toque da 7ª trombeta, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Cristo descerá do céu, os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados para se encontrar juntamente com eles, com o Senhor nos ares. Ou seja, toda a igreja completa, sem faltar ninguém, nem eu nem você. Diga amém. Pela sua imensa graça lá estaremos, irmãos. Seremos todos com corpos glorificados, transformados, serão impulsionados pelo Espírito para se encontrar com o Senhor nos ares. Aí Paulo diz, assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas Paulo explica como isso vai acontecer lá na carta que ele escreveu aos Coríntios. Porque os Tessalonicenses eles apenas serão arrebatados, mas Paulo diz aqui aos Coríntios que não abrir e fechar de olhos. Veja o que ele diz aqui. Capítulo 15, versículo 51 em diante. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados, tanto os falecidos como os crentes vivos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos restarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aí ele diz, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Enquanto o pecado arrasta o homem para o inferno,
a fé em Cristo o traslada para o céu. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Pela fé, irmãos, no Cristo que haveria de vir. Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Muito bem. Encerrando. A fé em Cristo agrada plenamente a Deus. Está vendo? Se você tiver fé no seu coração, viver esta fé, você está agradando a Deus, querida. Está escrito aqui no versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os busca. Olha, eu acho que o seu desafio é viver pela fé. Eu confesso que eu tive uma dificuldade muito grande quando era mais jovem, de viver pela fé. Eu via pela circunstância. Hoje o culto foi uma bênção porque eu senti a presença de Deus. Hoje o culto não estava com nada porque eu não senti. Olha, que conclusão terrível o pobre miserável pecador estava tendo, salvo pela graça. Quer dizer, eu estava dimensionando o culto pelo meu sentimento. Aí, olha, a vida espiritual. Sabe o que é isso? Inconstante. Mas nunca deixei a igreja. Eu tinha um propósito, mesmo que ele me mate, mas não deixarei ele. Não deixarei. Mesmo caindo nos pedaços, como dizia, mas não abandonava a presença de Deus nos cultos da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Aí depois Deus me estabilizou a minha fé. Aí agora pode chover canivete. Não vou dizer que sou super crente, sou super homem, não. Eu aprendi a viver pela fé. O justo pela sua fé viverá, disse Paulo. Disse Abacuque, que Paulo repete, Carta dos Hebreus repete 2 vezes também. O justo pela sua fé viverá. Irmãos, Paulo diz que nós vivemos não pelo que nós vemos. Porque se você viver assim, observando as circunstâncias que lhe cercam, meu Deus do céu, você vai fracassar. Olha para Pedro, olha para aquela experiência de Pedro no Mar da Galileia. Estava no barco com os seus colegas de ministério, Mar da Galileia. Estive lá, viu? Andei naquele barco, num barco daqueles, atravessando o Mar da Galileia. Bacana, bem bacana. Gostei muito daquela experiência. Chega lá no meio, eu Evandro, aí para o barco, aí fica balançando, aí nós cantamos, Mestre, o mar se revolta. As ondas nos dão pavor, o céu se reverte de trevas, não temos um Salvador. Nós cantamos o mar se revolta, né? Que coisa maravilhosa. Né? Muito bem. Então o que aconteceu? Pedro estava ali, o barco estava enfrentando dificuldade, uma tempestade, eles não conseguiam avançar no remo, estava apavorado, não tem mais solução, vou morrer, afogado, mesmo sendo os pescadores experientes, que é tempestade, ninguém aguenta. Aí surge um personagem andando sobre as ondas do mar. Quem era, irmãos? Jesus, que veio ao encontro dos seus discípulos na hora mais difícil da vida dele. Assim Jesus faz conosco, queridos irmãos. Jesus não te abandonou, nem te abandonará, louvado seja o nome do Senhor. Nas horas mais negras da nossa vida, Ele chega junto. Amém? Ele chega junto, e chegou. É o Senhor, Pedro, se és tu, manda que eu vá até contigo, vem! Aí Pedro, era afoito, né? O Pedro teve coragem, botou um pé fora do barco, tocou na água e não afundou. Deu outro passo e assim ele foi olhando para Jesus e foi sendo vitorioso sobre as circunstâncias adversas da vida. Mas o texto diz, um pouquinho adiante, que ele começou a observar a força do vento, viu, Léo? Começou a observar, aí ó,
Querido, não deixe, ou melhor, vou me incluir, não deixemos de olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém? Mas para o crente, né, Francisco, sempre tem uma solução, é só clamar a Deus. Pedro fez uma oração com 3 palavras só. 3. Amém. Salva-me. Senhor, salva-me. E o Senhor prontamente estendeu a sua poderosa mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Vão para o barco e ali o mar se acalma e vem a bonança, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, o justo, pela sua fé, viverá. Quer ver uma vida vitoriosa? Não desvie o seu olhar de nosso Senhor Jesus Cristo. Creia nele, confie nele, entregue-se a ele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. Esse é o nosso Deus, irmãos. A vida cristã é a vida pela fé. Você está vendo o céu? Quem já viu Jesus? Mas nós cremos na santa palavra do Senhor, que Ele está à direita de Deus, lá nos céus, governando a igreja e o universo. Tem tudo sob o seu controle, é todo poderoso. Eu posso buscar o seu auxílio, correr para Ele pela fé. E assim a gente vai de vitória em vitória. Amém? Agradar a Deus. Se a questão é agradar a Deus, então a gente tem que entender que Deus é um ser pessoal, né? Ele se agrada ou se desagrada. E uma vida pela fé em Jesus Cristo é do agrado de Deus. Terminando. Olha, do que nós lemos, irmão, poderíamos extrair 3 grandes lições. Primeiro, a fé é o meio da graça estabelecido por Deus para nos aproximarmos dele. Precisa de uma estátua, de uma representação de Deus para poder... Eu vivo pela fé. O justo pela sua fé viverá. A fé em Cristo, é a segunda lição, é imprescindível para um relacionamento sadio com Deus. Terceiro, a fé em Cristo é capaz de nos alçar às alturas de filhos de Deus, com todas as bênçãos decorrentes dessa relação. Amém? Pois é, por isso que Deus mandou compartilhar com vocês aqui nesta noite, para animar você. Domingo passado foi dia da chibata, foi dia do acocho, pregação do acocho. Hoje o pastor está dizendo ali, pastor, domingo você pegou, peguei, é minha obrigação, mas hoje eu aliviei. E mostrei para os irmãos, né, o caminho para vivermos uma vida vitoriosa para a glória de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Quem é que vence o mundo, diz São João, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a vitória que vence o mundo, disse ele, a nossa fé. Deus te abençoe, né? Te dê graça. Em nome de Cristo. Amém. Eu queria cantar Mexe o Mar se Revolta. Cadê os cantores da igreja? Cadê Raquel? Cadê Davi? Agora, vocês cantem, porque a minha voz para cantar não é muito legal. Não? Vocês sabem disso. Parece que é o 102, né, Júnior, aí, do Salmos e Hino.